Bom, vamos então agora iniciar a nossa atividade técnica do 14º Fórum. Teremos o painel que trará o tema Relevância da regularização fundiária rural para o crescimento econômico do país. Vamos convidar para compor o dispositivo Dr. Bruno Cono, coordenador da Câmara de Governança Fundiária do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal, presidente do Instituto de Terras do Pará, ITERPA, além de mestre em Direitos Difusos e Coletivos, Regularização Fundiária, Meio Ambiente e Mineração na Amazônia pela PUC São Paulo. Convidamos o Dr. José Arimateia, registrador de imóveis em Mato Grosso, vice-presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museo Social Argentino, Buenos Aires. Doutora Moema Locatelli Beluso, tabeliã e registradora no Pará, mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e atualmente presidente da Noreg Pará e diretora executiva da Noreg Brasil e da CNR. Dr. Sérgio Ávila, diretor do Registro de Imóveis do Brasil, RIB, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, registrador de imóveis no Rio de Janeiro. Para mediar este trabalho, do primeiro painel, convidamos a doutora Carolina Ranzolin, juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, especialista em Gestão Organizacional e Tecnologia em Recursos Humanos pela UFCS. Por gentileza, podem tomar assento e, com a palavra para início dos trabalhos, doutora Carolina Ranzolin. Obrigada. Tem uma aguinha para mim aqui? Tá bom. Olá, bom dia a todos os participantes desse 14º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais dos notários e registradores. Faço um cumprimento todo especial, inicialmente a doutora Fernanda Castro, diretora da ENOR, e ao doutor Rogério Bacelar, agradecendo o convite, que é o presidente do Conselho Superior da ENOR, da Noreg Brasil e também da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Cumprimento todo especial aqui aos nossos especialistas no tema, doutor Bruno Cono, doutora José Arimateia, doutor Sérgio Ávila, doutora Moema Locatelli Beluso, todos queridos amigos já conhecidos. Só vou fazer uma introdução breve, porque realmente o que eles têm para falar é o que é importante, são realmente especialistas no tema. Mas, como representante da Corregedoria Nacional de Justiça, eu não posso deixar de fazer uma breve introdução nesse tema que é tão caro para nós, que é a regularização fundiária. O tema regularização fundiária para essa gestão da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem à frente o ministro Salomão, sempre foi uma prioridade. E não por acaso é parte de uma das diretrizes estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça para o ano de 2024. Trata-se da diretriz estratégica número 12, que diz o seguinte: desenvolver ações institucionais entre tribunais e entidades especializadas, públicas e privadas, objetivando viabilizar o processo de regularização fundiária em pelo menos 5% dos municípios de Estado, realizando o monitoramento dos cartórios de registro de imóveis em todas as suas etapas e procedimentos. É a Corregedoria Nacional de Justiça que faz regularização fundiária? Não, nós sabemos que não. São as corregedorias locais? Não. Mas o Poder Judiciário, através das suas corregedorias, que tem o dever de fiscalização e regulamentação dos cartórios extrajudiciais, e aqui notadamente os cartórios de registro de imóveis, é o grande catalisador de todas as pessoas, todos os atores e entidades envolvidas nesse processo que pode parecer burocrático, pode parecer demorado, mas ele é possível. E ele se torna ainda mais possível quando esses atores se juntam e tratam de facilitar esse procedimento. Nós temos a lei da REURB, que felizmente, num momento importante, trouxe todo esse procedimento de regularização fundiária. E nós temos que usar essa lei de forma facilitada e desburocratizada para facilitar a vida do cidadão, como bem ressaltou a dizimadora Maísa, trazendo dignidade, trazendo moradia digna, trazendo o registro de imóveis para aqueles que têm a posse imobiliária. Por que isso é importante? Isso gera riqueza, isso gera economia, isso gera
para o país uma grande mudança quando a gente traz dignidade à moradia do cidadão. Bom, então, além dessa priorização da regularização fundiária para a Corregedoria Nacional de Justiça, no início do ano de 2023, nós recebemos uma notícia de um Instituto do Pará, que eu só vou mencionar aqui porque sei que a doutora Moema vai aprofundar esse estudo, de que o Pará, um dos estados integrantes da Amazônia Legal, tinha tido uma decisão do ano de 2010, enquanto o ministro Gilson Dipp era o Corregedor Nacional de Justiça, de cancelamento de mais de 10 mil matrículas no estado do Pará, porque se percebeu uma sobreposição de terras e o estado do Pará, documentalmente, tinha mais que o dobro de terras do que realmente ele tinha dentro dos seus limites territoriais. E isso nos chamou muito a atenção. A Amazônia Legal, os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, eles são extremamente importantes nessa questão da regularização fundiária, porque a regularização fundiária evita grilagem de terras, evita desmatamento ilegal e tudo aquilo que vem atrás do que é irregular. E nos interessou, então, estávamos eu e Daniela à frente da coordenação extrajudicial da Corregedoria Nacional de Justiça, nos interessou aprofundar esse assunto lá no Pará. E foi com a ajuda da Noreg do Pará, com outros registradores experientes do país, que nós estivemos lá na época da inspeção, em abril de 2023, visitamos o interior do Pará para entender o porquê desse processo tão demorado de regularização fundiária. E era só início de um grande trabalho que foi feito. O que a Corregedoria Nacional fez? Ela apenas despertou nos registradores do Pará e depois de todos os estados da Amazônia Legal, das suas respectivas corregedorias, da importância desse processo. Então, foi só um catalisador nacional voltado para esses 9 estados para falar, olha, isso é importante, isso tem que ser feito. Foi um pontapé inicial muito importante, que aconteceu no final da inspeção que a Corregedoria Nacional fez no Tribunal do Pará. Então, em 25 de abril, foi editado o provimento 144, um provimento bastante principiológico, só dizia as diretrizes básicas e estratégias destinadas às corregedorias para que fossem os grandes atores das corregedorias locais desses 9 estados, que eu vou mencionar aqui, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Então, para que esses 9 estados acordassem, Tocantins já tinha uma experiência muito exitosa, não por acaso a desembargadora Maísa está coordenando o Fórum Fundiário, muito exitosa, e conseguiu trazer uma experiência para esses 9 estados, juntamente com o Maranhão, que também já tinha experiência, a Bahia não é integrante dos 9 estados, mas trouxe experiências também nessa regularização fundiária difícil, que é em áreas rurais, em áreas que a gente não sabe se são públicas, se são privadas, ou seja, fazer toda essa delimitação. E esse provimento chamou atenção para isso. Qual que é o grande objetivo dele? Estabelecer a manutenção do diálogo, aí que eu falo da catalisação que o Poder Judiciário pode fazer nesse assunto, permanente com a administração pública e a sociedade para o enfrentamento da grilagem de terras. O programa também fortalece a governança fundiária, a promoção da justiça, o acesso regular à terra e a segurança jurídica, juntamente com a proteção ambiental, que o Brasil, tendo a floresta amazônica, chama sempre a atenção do mundo todo para esse tema. E não foi surpresa para nós, porque sabíamos da competência e da ativez das corregedorias locais, que tivemos um grande sucesso na primeira semana da regularização fundiária, Solo Seguro Amazônia Legal, no final do mês de agosto do ano passado, quando se comemora a Semana do Meio Ambiente. Então, foi proposital essa escolha. Esse ano não vamos conseguir fazer nessa data, vai ser um pouquinho mais para frente, no mês de novembro. Foi feito um grande esforço conjunto, não só de promoção da regularização fundiária, mas de discussão acadêmica sobre esse tema. É muito importante a academia estar conosco, e aí a importância da ENOR, doutora Fernanda, de trazer a discussão acadêmica para esse tema, formar conceitos, destituir preconceitos, porque, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente tinha muito receio que a regularização fundiária trouxesse problemas ambientais, a gente explicou, não, a gente quer trazer soluções ambientais com a regularização fundiária, e aí se juntou a nós num grande projeto para o Estado da Amazônia Legal, identificando quais são os municípios que mais desmatam e trabalhando com os registradores de imóveis para fomentar a regularização fundiária através da modernização dos cartórios, é que nós tivemos, então, nessa grande semana,
a entrega de mais de 31 mil títulos nesses 9 estados da federação. Então, um grande esforço conjunto de todos. Isso resultou em boas práticas, isso resultou numa premiação que foi feita, inclusive Tocantins recebeu essa premiação, e não só Tocantins, mas vários projetos inovadores, como o Dr. Sérgio Ávila, que está aqui com o seu mapa, que hoje está integrando o ONR também. Então, são iniciativas muito importantes nesse tema da regularização fundiária. E o provimento do Solo Seguro Amazônia Legal, a premiação foi tão exitoso que o ministro Salomão não se conformou só com esse grande sucesso e quis, então, ir para o Brasil inteiro através do Solo Seguro Favela. Regularização fundiária urbana, aqui fugindo um pouco do tema do nosso painel, mas acho que é importante ser dito. O Solo Seguro Favela, então, acomodando situações de conglomerados urbanos informais, que nós, então, denominamos favela com bastante segurança. Hoje o IBGE também utiliza esse termo para identificar essa população que vive em comunidades informais, para trazer não só o registro, né, que isso que é importante que se diga, não é só a escritura pública, não é só o seu contrato de compra e venda, a gente tem que trazer isso para o registro, porque é isso que dá a propriedade e dignidade para aquele que quer ter sua moradia regularizada. Dá o registro e também traz os equipamentos públicos para dentro dessas comunidades informais, trazendo lazer, trazendo educação, trazendo seguranças, a força pública para dentro dessas favelas. Então, foi com esse viés da promoção da regularização fundiária, tanto rural para os estados da Amazônia Legal e urbana também, como para as favelas do país, que foi realizado no início do mês de junho, também uma semana de mobilização, porque muito embora esses programas sejam permanentes para o Brasil todo, as semanas de mobilização, elas são extremamente importantes, porque trazem a discussão desse tema de forma comum para todo o país, e isso fomenta, isso gera engajamento dos atores que trabalham com isso. E foi na primeira semana, e vejam que o provimento saiu no final do ano passado, o do Solo Seguro Favelas, e foi já em junho que a gente teve a primeira semana, e a mobilização foi tão exitosa e tão grande em todos os estados da federação. O ministro teve oportunidade de participar no Rio de Janeiro, quando foi lançado o programa, no dia 8 de dezembro, depois em São Paulo, em Santa Catarina, e a gente teve nessa mobilização, nessa semana de mobilização, mais de 41 mil títulos registrados em regularização de favelas Brasil afora. Então, o tema é caro, o tema é importante, o tema traz dignidade, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a sociedade e o país como um todo. Então, eu agradeço, Fernanda, de colocar esse assunto em pauta aqui no primeiro painel desse 14º Fórum de Discussão de Temas Importantes, e vamos deixar nossos especialistas falar. Eu queria dar essa pincelada inicial, dizer que também para o Poder Judiciário, com a ajuda dos notários e registradores, a gente consegue transformar o país com a regularização fundiária. Então, nós vamos iniciar o painel. Acho que eu já posso chamar, cerimonial, já podemos chamar. Vamos iniciar, então, com o doutor Bruno Cono. Foi-me dito que o cerimonial vai ler o seu currículo, enquanto ele caminha ao púlpito, é isso? Já? Ok. Então, vamos iniciar o nosso painel, né, com os especialistas no tema, chamando o doutor Bruno Cono, então, para seu início de palestra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o doutor Rogério Barcelar, agradecer ao convite da Escola Nacional de Notários e Registradores e estender a todos os seus membros, e principalmente pela sensibilização de também trazer os atores importantes nesse processo de regularização fundiária, que são os estados. Então, muito obrigado pela sensibilidade do senhor e de toda a sua diretoria nesse sentido. Da mesma forma, quero cumprimentar o restante do público, na pessoa da doutora desembargadora Célia Regina Pinheiro. Muito feliz de ter visto aqui a senhora, estar presenciando aqui, prestigiando o evento. Saudar também nossos integrantes do painel, doutor Sérgio, doutor Arimateia, doutora Carolina Ranzolini e doutora Moema Belusso. É uma grande satisfação e grande responsabilidade para os órgãos de terras, porque aqui eu não falo apenas com o chapéu do Instituto de Terras do Pará, eu também falo com o chapéu
da Câmara Setorial de Governança Fundiária do consórcio da Amazônia Legal. Ou seja, estou aqui falando também por mais 8 estados da Amazônia Legal. Tem um passador? A doutora Maísa, na sua explanação brilhante, na verdade, ela acabou resolvendo o nosso problema, que ela colocou justamente qual é o impacto da regularização fundiária no aspecto do crescimento econômico. Assim como também o doutor Bandeira de Melo Filho falou do aspecto social do impacto da regularização fundiária, seja para o crescimento, seja para a desaceleração da economia de um país. Então, aqui, o nosso trabalho, o meu trabalho, na verdade, é fazer essa pergunta: como alcançar essa regularização fundiária rural que contribuirá para o crescimento econômico do país? No estado do Pará, nós adotamos, a partir de 2019, 11 eixos estratégicos para o fortalecimento da regularização fundiária, dos quais eu vou citar aqui 4, tá? Que é decisão política de Estado, ou seja, se o gestor do Estado, o chefe do Poder Executivo, não tiver interesse em fazer regularização fundiária, ela não ocorrerá. Então, a primeira situação é decisão política de Estado. A segunda, estruturação. Não dá para fazer regularização fundiária sem a estrutura mínima de prestação de serviço público, porque a regularização fundiária é um serviço público. Qualificação, organização e sistematização de dados fundiários e, por último, inovação e desenvolvimento tecnológico. Eu gosto de contar essa história, né, porque quando a gente recebeu o ITERPA, eu sou servidor do ITERPA desde 2007, sou da Procuradoria, servidor de carreira, então nós recebemos o ITERPA totalmente obsoleto, no qual os servidores disputavam o computador. Então, quem chegava mais cedo pegava o computador. Se fosse ao banheiro, perdia o computador. Então, como é que eu vou ter a qualidade de um serviço público se eu não tenho um mínimo de estrutura? Também passamos a fazer um trabalho todo, que eu falo que é a parte de saneamento básico da regularização fundiária, que é justamente a ordenação, a qualificação das informações fundiárias, que são as glebas. Qual é a primeira pergunta que a gente sempre faz, doutora Carol? Essa terra é do Estado, é da União ou é de um particular? Não é sempre essa pergunta que vem? Então, nosso trabalho lá no Instituto de Terras, juntamente com outros órgãos parceiros, como o INCRA, SPU e prefeituras também, é fazer esse ordenamento. É onde ninguém vê, mas impacta diretamente porque é pré-requisito para uma titulação. É pré-requisito para qualquer tipo de projeto, seja ele de natureza rural, seja ele de natureza econômica ou de natureza social, como foi colocado há pouco, como são as escolas. E aí o nosso trabalho começou a ser feito, e esse trabalho ele vai estar todo migrado para a plataforma Terras do Brasil, que foi lançada há pouco tempo pelo governo federal. Ou seja, uma plataforma do governo federal de natureza fundiária, ou seja, não uma plataforma de natureza ambiental que empresta para o fundiário. Na verdade, aqui vão ser concentradas todas as informações fundiárias do Brasil. E nós fizemos um trabalho de desenvolvimento tecnológico. Lá nós desenvolvemos, a partir de 2019, uma ferramenta que não é apenas no sentido de trazer um processo digital, um processo digitalizado, ou seja, transformar um processo físico em um processo digital, mas, na verdade, que permita também fazer a análise dentro de um sistema, dentro de uma plataforma tecnológica, de todo o processo de regularização fundiária, que é chamado SICARF. E dentro desse processo, a gente envolve, né, eu trouxe até uma foto como era, em 1975, que vigorou até o ano 2000, até 2020, porque tudo que era feito numa prancheta. Tudo era feito através de um cadastro manual. E hoje nós desenvolvemos tecnologias desde o cadastro da terra, uma tecnologia que permite ser feito um trabalho que pode ser feito offline, devido a todas as limitações de acesso à internet que a Amazônia tem. Sistema de vistoria também, todo através de aplicativos com geoespacialização, ou seja, comprova-se que aquela pessoa foi no local para saber que, de fato, aquela pessoa, o ocupante desenvolve aquela atividade, não tem conflito, né? Fazemos todo o trabalho de georreferenciamento, que aí vem a necessidade de nós modernizarmos o serviço de georreferenciamento do Brasil. Não dá mais para fazer georreferenciamento do modo arcaico que nós temos, no qual a gente tem que implantar em cada vértice do imóvel
uma pedra, eu não posso nem falar pedra, doutora Moema, porque senão os técnicos, né, vão reclamar, né, os marcos de georreferenciamento em cada polígono da área, para depois ser demarcada, ser tirado os pontos de coordenada de cada vértice do imóvel. Então, imagina, o ITERPA hoje, em um mês, ele consegue fazer 400 imóveis, tá? Regularizar 400 imóveis da agricultura familiar, em um mês. Né? Se cada imóvel tiver 4 lados, né, 4 vértices, a gente está falando da marcação, que tem que marcar um marco por vez, com o código de quem vai fazer o georreferenciamento, né, e implantar esse marco nos vértices e tirar os pontos de coordenada. Então, imagine a operação que é fazer um processo de regularização fundiária, especialmente na Amazônia. Tá? E como é a esteira de produção da regularização fundiária hoje? Nós fazemos um diagnóstico fundiário para saber se essa área, por exemplo, já está arrecadada e matriculada em nome do Estado, se tem algum tipo de conflito na área. Nós fazemos uma mobilização social, o chamamento daquela comunidade para fazer o trabalho de regularização fundiária. Fazemos o cadastro, a vistoria e o georreferenciamento, como apontei para vossas excelências. Todo esse material ele sobe para uma nuvem, onde está o SICARF, onde está o sistema. E lá é feito todo o processamento dessa informação, resultando no título, e futuramente, através da parceria com a ONR, a gente vai conseguir levar esse documento via sistema diretamente para o registro de imóveis. Todas as análises são automatizadas, ou seja, confecção de mapas, uso de inteligência artificial. E isso é importante porque antigamente, por que demorava tanto um processo de regularização fundiária? Porque tudo isso era feito manual. Um por um. Cada peça técnica era feita manualmente. Então, imaginem, não tem como você escalar, principalmente diante da necessidade que hoje nós temos, doutor Sérgio, de acelerarmos o processo, mas com segurança. É garantir eficiência com segurança, para garantir justamente a tão falada segurança jurídica dos registros de imóveis. Tá? Aqui, em especial, o SICARF, ele tem também um filtro de bloqueio, ou seja, se a área tiver com desmatamento ilegal, se a área não puder feita a regularização fundiária, porque está dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, ele já automaticamente bloqueia aquilo e já indefere. Isso é uma das soluções para combater a grilagem, ou seja, a venda de papel de protocolo de órgão de terras, que é um dos mecanismos que o grileiro costuma utilizar. Tá? Segurança jurídica documental, está aqui o nosso documento final, que ele vem com QR Code de autenticidade, ou seja, não precisa mais ficar perguntando para o órgão de terra se aquele documento é válido ou não. Tá? Tem o QR Code que tem a planta e o memorial descritivo, ou seja, eu sei exatamente do que corresponde àquela área, aquele documento e aquela área. Tá? E assinatura digital com certificação. Nós temos como resultados, bem, antigamente um prazo de entrega de um título, no Pará, variava de 8 anos ou nunca. Né? Ou nunca, né? A produção de 1.700 títulos por ano, ou seja, você regularizava 1.700 áreas por ano. Com esse avanço iniciado de 2019, ou seja, estou ressaltando aqui para vocês que não começou ontem isso aqui. Isso vem desde 2019, com um grande investimento do governo do Estado do Pará. Tá? Prazo médio de uma alienação de terras, para o setor do agro, por exemplo, 192 dias, a média. E quando é agricultura familiar e é uma operação feita pelo ITERPA, nós já chegamos aos 45 dias para fazer todo o trabalho de regularização fundiária. Porque ele não para, porque ele está um sistema em nuvem. Tá? Eu já vou concluir. Nós passamos a ter uma produção mensal de 1.100 títulos de terras. Tá? Nós já regularizamos mais de 31 comunidades quilombolas e 27 projetos de assentamento. Nós já ultrapassamos os 26 mil imóveis regularizados no Estado, e a nossa meta esse ano são 15 mil imóveis regularizados. Toda essa tecnologia já foi compartilhada para o governo federal, que passou a distribuir para os outros estados da Amazônia Legal e fora da Amazônia Legal. Inclusive, doutora Maísa, nós vamos assinar com o estado do Tocantins, com o Intertins, para levar também essa ferramenta para o estado do Tocantins, através do presidente Robson. Tá bom? E agora chegamos também na Bahia, que vai utilizar essa ferramenta. E aí, também prestando a sua fala, a gente realmente não faz regularização fundiária sozinho. Então, contamos com a ajuda de todos. O CNJ tem sido um grande parceiro, com toda essa inovação.
a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do desembargador José Roberto Maia, também fantástico nessa liderança. A ANOREG sempre muito parceira nesse processo, e sempre falo, é uma via de mão dupla, para a gente poder avançar nessa agenda que é possível e que impacta diretamente a agenda climática. Quais são os nossos desafios? Tá? Investimento robusto em regularização fundiária. Todo mundo fala de regularização fundiária, mas a gente não vê um investimento proporcional à importância que dão, doutora Emateia. Segundo ponto, educação fundiária. A gente precisa de fóruns como esses e preparar as pessoas para a regularização fundiária e acabar com os pontos que a doutora Carolina colocou, que é o preconceito, que é esse medo, né? Então, isso aqui é muito importante. E saber que, antes da regularização ambiental, é a regularização fundiária. Mercado de carbono, ele não vai se sustentar em pé se não tiver regularização fundiária. Tá? E o terceiro desafio é registrar os títulos. Os estados da Amazônia Legal têm interesse em entregar os títulos registrados. Por isso, também quero agradecer ao Dr. Juan, da UNR, que tem liderado um processo de diálogo, conversa, para nós implementarmos as ferramentas tecnológicas que permitam tomar esse caminho de nós não fazermos apenas a entrega de um título, mas um título já registrado com a propriedade imobiliária consolidada. Bem, muito obrigado, desculpa ter extrapolado o tempo, e eu fico à disposição. Obrigada, doutor Bruno. O que a gente viu, né, na apresentação, doutor Bruno, de forma muito evidente? Governança fundiária, a gente não faz regularização se a gente não tiver governança, e parcerias. Nada se faz sozinho, e falando em parceria, quero registrar aqui, eu sei que o cerimonial já registrou, mas a presença da doutora Daniela Madeira, da doutora Liz, foi a nossa parceria aí sob a batuta do ministro Salomão, que conseguiu alcançar grandes êxitos, obviamente com a ajuda das corregedorias de todos os tribunais de justiça. Então, a parceria é fundamental, o conhecimento do que se trata é fundamental, os institutos de terra de todos os estados são extremamente importantes, porque trazem os dados cadastrais, para que o registro possa trabalhar em cima deles, e a gente vai ter um grande aprendizado sobre isso, tenho certeza, com o doutor Sérgio Ávila. Mas, continuando o nosso painel aqui, para a gente trazer ainda mais informação, doutor José Arimateia está convidado, então, para iniciar a sua fala. Obrigada, doutor José Arimateia. Bom dia a todos. Ao grande arquiteto do universo, agradeço o dom da vida, e agradecimento faço ao Bacelar, a Fernanda, pelo convite que recebi. Bacelar, cidadão mato-grossense, a partir do dia 20 deste mês. Isso é só para vocês tomarem conhecimento quem é esse cidadão do Brasil. Ele está em todas as partes, todas as regiões têm o Bacelar presente. Cumprimento a mesa, na pessoa da doutora Carolina, e ao Poder Judiciário, na pessoa dela também, ao Ministério Público, doutora Maria Tereza, a doutora Raquel Dotti, cumprimento o Ministério Público, os advogados presentes a meu convite do Mato Grosso, doutor Luiz Grossi, grande conhecedor de direito das coisas, posse e propriedade, é com ele. Acompanhando o Luiz, tem um outro Luiz Silva, que é geomensor. E aqui eu quero destacar o seguinte: em qualquer reunião onde se tem o registrador, o notário, há que se ter também o engenheiro, o geomensor, para que a gente trate de cadastro territorial e registro jurídico. Cumprimento, então, também a família notarial e registral do Brasil, na pessoa também do presidente. Mas, bom, vamos trabalhar, né? Que os minutos estão contados. Eu inicio essa minha manifestação mostrando na linha do tempo o que aconteceu nestes anos. Vamos aí, 21 anos. 20 anos comemoramos a lei do georreferenciamento. Eu tive o privilégio de registrar o primeiro geo do Brasil, lá na cidade de Newfield of Parecis, Campo Novo do Parecis. A gente brinca assim, também falando sobre a República Autônoma de Mato Grosso, né? É uma brincadeira que sempre fazemos aí. E, na sequência, tivemos o privilégio de integrar o grupo
que elaborou a medida provisória que resultou na Lei 13.465, nessa linha do tempo. E foi fruto de uma decisão do TCU de que os títulos do INCRA não poderiam ser expedidos por várias razões. Daí, naquela última versão da medida provisória, foi inserido os 7 primeiros artigos tratando de regularização rural. Até então, só se falava em regularização urbana. Poucos sabem disso. Mas os 7 primeiros artigos foram inseridos para que a relevância e a urgência fossem caracterizadas numa ação direta de inconstitucionalidade que não teve, digamos, apoio da procuradora de então, doutora Raquel Dott. O procurador anterior pugnava por isso. E a ela, doutora Raquel Dott, devemos a efetivação dessa lei, que está aí reportada por todos os colegas. Aí estamos aí, 2004. Recentemente, no Mato Grosso, foi criado esse núcleo que coordena a Comissão de Assuntos Fundiários. Ela é muito atuante lá no Estado e temos tido resultados fantásticos. Aí a definição estratégica da regularização, nós vamos passar. 1/6 das terras brasileiras é de propriedade desconhecida. O Bruno falou isso, o conselheiro também comentou. Nós não temos conhecimento das terras do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. A então presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2016, não tem muito tempo, falta de dados atualizados dificulta a tomada de decisões sobre detentos, diz a magistrada, a Carmen Lúcia, à época, nossa conterrânea. É lamentável falar isso agora, hoje está tudo resolvido, mas naquela época essa também era a questão. Então, não é privilégio dos registradores com relação a isso. O Poder Judiciário também já viveu esse momento. Aí estamos, então, diante das comissões que temos lá para tratar de assuntos fundiários e também de registros públicos. Comissão a nível estadual e a nível municipal. Comitê de Governança de Terras. Isso é um grupo de trabalho que fazemos parte na Unicamp, onde também é tratado essa questão da governança de terra já há 9 anos. Desse grupo de trabalho é que resultou o provimento, a Maria Tereza, à época, coordenando esse trabalho, a doutora Liz Rezende, também, a quem devemos aí, esse provimento foi criado na Bahia. O IERI, que está aí para sair a nível nacional, e é nosso sonho ver isso também atualizado, inclusive com georreferenciamento dos imóveis urbanos, para que a gente tenha uma definição do solo que a gente está pisando, assim como o Bandeira de Melo pontuou. Nós não sabemos, o distrito que eu nasci, até hoje, ele está plotado dentro de uma área de ninguém. No meu município, nós temos lá um distrito criado, e até hoje ele está numa área de 120 mil hectares. Ele não foi destacado de lá ainda. Eu estou falando de realidades, de coisa que está acontecendo. Então, a conclusão do 9º seminário que foi realizado lá em Recife, ficou pactuado, numa carta, que o CIGEF será o órgão a manter a plataforma da Cartografia Nacional do Brasil, cumprindo, assim, o disposto no artigo 21, parágrafo 5º da Constituição, que determina que tenhamos um órgão nacional para disciplinar essa questão, e não tão somente as cartografias estaduais, que às vezes conflitam com essa do CIGEF. Chegamos ao ponto, lá no Mato Grosso, de ter um provimento, pelo que parece será revogado, atento ao nosso posicionamento, de que essa discrepância entre o que está no CIGEF e o que está lá na base estadual deve prevalecer o que está no CIGEF. Esse grupo de trabalho, também representando o IRIB, por delegação do presidente Jordão, foi disponibilizado essa semana. E nele está inserido essa questão que acabamos de falar, de que o CIGEF será o órgão a ter a plataforma nacional das terras do Brasil. A geografia e estatística, né, devem andar sempre juntas. As questões críticas, né? Regis Bueno é um grande estudioso do assunto, e ele fala com toda a propriedade que temos que ter a agrimensura sempre por
por perto e ter alguém que dite as normas, assim como estamos a falar do CIGEF. O Luiz Ujeda, que é o diretor da plataforma Geocracia, com quem mantenho o contato permanente, ele vive em Portugal, ele trata com muita propriedade sobre essa questão que o Sérgio Ávila pontua no mapa e que precisa de alguns arranjos, né? Temos que pensar que mudanças elas devem acontecer. As nossas ideias elas mudam. O Barão de Tararé ele dizia isso, né? Que o que é triste é não termos ideias para mudar. Então, essas ideias complementares, elas têm que vir para que a gente tenha o mapa funcionando perfeitamente bem. As gratuidades ou isenções, né, todos ganham quando faz REURB. O registrador, ele trabalha e corre o sério risco de ter PCA, conforme aconteceu com o colega da Bahia, Vivaldo, que foi afastado por conta de uma duplicidade de matrícula num processo de REURB-S. Vejam, chegam 1000 títulos para registrar. O registrador não recebe um centavo por isso. Temos um fundo, e esse fundo, até hoje, ele não foi regulamentado. Então, nós conclamamos os nossos dirigentes maiores aí a trabalharmos e cerrarmos fileiras para que, a exemplo do Pernambuco, parece que do Maranhão, tenhamos aí regulamentado esse fundo, a partir de alguma rubrica, né, que deve acontecer. Estamos aí diante de exemplos outros, vindo do exterior, onde se busca aí cumprir o que a Agenda 2030 diz, né? O acesso público à informação, a Conferência das Nações Unidas, lá a Ex 92 já previa também essa necessidade para que essa transparência, a exemplo do que está acontecendo no mapa, ela aconteça para todos os rincões. Em Portugal, já se tem isso aí com muita propriedade. Aqui eu conheço o município, é um projeto da nossa autoria, que vai ser levado a cabo agora no Intermate como piloto, para que no norte do Mato Grosso tenhamos alguns estados com tudo isso. O meu município, eu tenho quase 100% das áreas georreferenciadas, certificadas e averbadas nas matrículas. E um trabalho que podemos dizer artesanal num primeiro instante, mas que, à medida que o tempo passa, ele vai se tornando copiado por outros que certamente farão o mesmo. Conhecer o que tem dentro da sua serventia. Esse livro foi publicado pela editora do Congresso Nacional, tem um artigo da minha autoria, nossa autoria, e recomendo a todos. É o volume 304, lá do Supremo. E aí, um webinar que vai ao ar no dia 4, com o nosso Jô Soares, assim eu brinquei com ele, né? É o Alexias, lá do Rio de Janeiro. Há algumas referências bibliográficas. Muito obrigado aí por ouvir-me. Obrigada, doutora Arimateia. O senhor, com toda a sua experiência, é uma grande voz do registro de imóveis e da regularização fundiária. E o doutor Arimateia tocou num ponto muito importante, dentre várias questões importantes abordadas, que é o IERE, né? Que é um inventário estatístico do registro de imóveis, começou com a conselheira Maria Tereza, aqui presente, com a ajuda do pessoal da Bahia, juízes, registradores, dentre eles a doutora Alice Rezende, que estamos trabalhando fortemente para implementar para todo o país, já passou por consulta pública, está nas finalizações e vai ser um marco. Acho que teremos o registro de imóveis antes e depois do IERE para todo o país e vamos ter aí, sim, doutora Arimateia, noção, né, de onde estamos pisando, o que o Brasil tem em termos de terras. Né? Vai ser muito importante, um grande trabalho feito a muitas mãos, liderado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Exatamente, pela conselheira Maria Tereza, conselheira de ontem, de hoje e de sempre. Então, dando continuidade ao nosso painel, o doutor Sérgio Ávila vai falar um pouco também da sua experiência dentro da regularização fundiária. Gostaria de agradecer a enorme pessoa do presidente Bacelar pelo convite, saudar as autoridades presentes, especialmente fazer um agradecimento como diretor de geoprocessamento do ONR, ao presidente Juan, que tem dado um grande apoio ao mapa do Registro de Imóveis do Brasil.
Eu vou tentar ser o mais breve possível e dedicar um pouquinho do tempo a apresentar um vídeo, porque uma imagem, dizem, vale mais que 1000 palavras. Se a mesa puder colocar o nosso vídeo, por favor. Imagine ter acesso a todas as informações do Registro de Imóveis Nacional à distância de um clique. O Mapa do Registro de Imóveis do Brasil traz essa inovação. O Sistema de Informações Geográficas, SIG, é capaz de coletar, armazenar, gerenciar e analisar dados espacialmente referenciados, atribuindo informações alfanuméricas a objetos e organizando-os em camadas. Os registros de imóveis em todo o território nacional foram georreferenciados e sobrepostos em um mapa que inclui 77 camadas registrais e cadastrais, abrangendo várias informações. São exibidas no mapa as propriedades privadas urbanas e rurais, os parcelamentos do solo urbano, as reservas indígenas, unidades de conservação, comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária, áreas com embargo ambiental, imóveis federais, sítios arqueológicos, entre outros. O mapa do Registro de Imóveis permite localizar matrículas e cartórios, realizar buscas por endereço ou números de cadastros e fornecer estatísticas detalhadas sobre o Estatuto Jurídico Territorial do Brasil e de suas unidades federativas. Além disso, foi desenvolvida uma metodologia para delimitar automaticamente as áreas de competência registral dos cartórios em todo o país. Basta acessar www.registrodeimóveis.org.br/mapa. Dentro do site, busque a localização desejada. Você pode buscar as seguintes informações no mapa: endereço, cidade, número do projeto de loteamento ou setor quadra-lote, SQL, e denominação do imóvel rural, código do imóvel no INCRA, número do cadastro ambiental rural, latitude e longitude. No mapa, temos alguns ícones que, ao serem abertos, trazem informações pertinentes a algumas camadas. Registros. As bolas numéricas indicam o número de registros existentes em um ponto e contêm informações detalhadas dos negócios jurídicos registrados. Unidades do Registro de Imóveis. Dados das serventias, nome, endereço, site, CNS. Sítios arqueológicos, traz os dados do IPAM. SPU, traz informações de imóveis públicos da União. Terras indígenas, demonstra todas as reservas indígenas registradas na FUNAI. Unidades de conservação, todas as unidades de proteção ambiental georreferenciadas. Atualmente, o mapa do RIB possui mais de 82 camadas com aproximadamente 60 milhões de pontos e polígonos. Existem algumas camadas que, por padrão, ficam ativas, mas na barra Selecionar camadas é possível desativar todas e ativar somente as de interesse. Pop-up informativo. Ao selecionar um polígono, um quadro exibe as informações relativas a cada uma das camadas disponíveis. Caso haja informações sobrepostas no ponto do mapa selecionado, as setas azuis indicam a possibilidade de navegar entre os diversos itens existentes. Também é apresentado o símbolo de uma mão com a qual é possível segurar e arrastar o quadro informativo para os lados, a fim de visualizar o objeto selecionado. Você ainda pode ter acesso às estatísticas de um determinado local ao acessar o símbolo do gráfico ao lado da barra de pesquisa. Nas estatísticas, podemos perceber, por exemplo, que 35% do território nacional está sujeito aos regimes jurídicos especiais de unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos de reforma agrária ou comunidades quilombolas. É possível fazer a mesma análise em cada um dos estados da federação. Através do mapa de RIB, a publicidade registral passa a ser georreferenciada e estruturada, o que projeta o Registro de Imóveis do Brasil para o futuro. Com a digitalização desses dados, o Registro de Imóveis conseguirá trabalhar de forma mais integrada e transparente. Vamos juntos construir o melhor registro de imóveis do mundo? Convido os senhores a explorar
essa iniciativa, basta digitar no Google Mapa do Registro de Imóveis, é bastante interativo e acredito que vão se interessar. Essa iniciativa recebeu o prêmio Solo Seguro no ano passado, entre outras iniciativas, foi uma das 5 premiadas. Hoje nós temos a localização em nosso bolso, cada um de nós tem um GPS conosco o tempo todo. E a inovação está cada vez mais na junção de conhecimentos interdisciplinares. Hoje se fala num verdadeiro geodireito. Aliás, não de hoje, né? A própria fronteira do Brasil foi definida pelo Barão de Rio Branco usando mapas e usando uma tese jurídica fundamentada na localização. Temos aqui grandes especialistas nessa disciplina, que Dr. Richard, doutora Arimateia, doutora Moema, Dr. Bruno Cono, e é uma honra para nós estar presente. Faço uma reflexão sobre a publicidade. A publicidade é o primeiro das missões dos registradores e notários na Lei 8935. A primeira delas é a mais importante. E a publicidade dos registros públicos será, em breve, permeável e georreferenciada, necessariamente. O que significa isso? Até hoje, nós conferimos a publicidade através de uma certidão do que está no livro. Mas a publicidade mudou muito com a revolução da tecnologia das informações, de forma que é necessário saber, através de um clique no mapa, da condição jurídica desse imóvel, desse B-hotel. E também é necessário ter a permeabilidade e a transparência para diversas requisições. Se nós quisermos saber lá, na circunscrição do Dr. Arimateia, quais foram as fazendas que foram vendidas em 2023 por mais de 50 milhões de reais, quais são as fazendas que têm o CAR validado, todas essas requisições serão atendidas por uma publicidade mais permeável. Eu acho que a publicidade é a grande mudança, a grande revolução que acontecerá em breve nos registros públicos. Isso ajudará muito, no caso do registro de imóveis e no caso da nação brasileira, a desenvolver o crédito imobiliário, que se chama home equity. No Brasil, ele é ínfimo, comparado a economias como no México. Nosso crédito imobiliário é basicamente para aquisição de imóveis. Nós não usamos os imóveis como força para alavancar a nossa economia, para as empresas, para os cidadãos alavancarem seus projetos. E a organização de informações sobre o preço do imóvel, sobre sua disponibilidade jurídica, possibilitará que o sistema financeiro desenvolva com mais facilidade operacional o crédito imobiliário. Eu vejo que o tempo é curto, porque o vídeo tomou então eu estou correndo um pouco, peço desculpas. O provimento que foi mencionado do IERE será uma revolução do registro de imóveis. Foi construído com base em diversas mãos que estão aqui presentes. Nós teremos um QR Code nas matrículas. Esse provimento traz um SIG do registro de imóveis, um sistema de informação geográficas, que organiza a informação. Isso é extremamente relevante para a regularização fundiária, que é um trabalho que se faz a muitas mãos, sem o qual é impossível progredir com a informação desorganizada. E o SIG, por definição, é um sistema que sobrepõe diversas camadas com as suas geometrias e dados associados a cada uma dessas geometrias. Inclusive, o conselheiro Bandeira de Mello, já anotei, nós queremos fazer essa parceria para adicionar ao mapa, que hoje tem mais de 90 camadas, também uma camada das escolas públicas, para que a gente possa contribuir nessa tarefa junto ao Ministério da Educação. O mapa do registro de imóveis tem desempenhado também uma atribuição importante na integração do cadastro e registro. É necessário cruzar informações e, tradicionalmente, esse cruzamento de informações se faz através de campos-chave. Mas uma outra forma de cruzar informações é através da própria geometria. Por exemplo, na minha circunscrição, eu posso perceber, num pedido de uso capião, que existe sobre aquele imóvel uma área de proteção ambiental municipal. E não existe nenhum campo que ligava essas informações. É apenas a geolocalização que permite esse salto. Então, eu já encerro minha apresentação, o tempo está esgotado, desejando boa sorte ao provimento do IERE, que nos
brindará em breve com um panorama totalmente novo para o registro de imóveis. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sérgio, por todo o trabalho que vem desenvolvendo. O mapa se tornou uma menina dos olhos para a gente. Nós precisamos desse mapa institucionalizado dentro do ONR. E aí, sob a batuta do Dr. Juan, isso foi possível de uma forma bastante tranquila, suave. Que bom que o vídeo foi autoexplicativo, tomou um tempo, mas ele foi autoexplicativo. E a questão tocada da publicidade dos dados registrais é muito importante, né? A gente, às vezes, fica no embate entre LGPD e publicidade, mas a gente nunca pode esquecer que os dados registrais, eles são públicos, e, por serem públicos, é que eles auxiliam com as suas informações o desenvolvimento do país, principalmente na questão econômica. Muito importante tocar nesse assunto. Obrigada, doutor Sérgio, por todo o seu trabalho. E, finalizando, então, o nosso painel, né? Por último, mas não menos importante, doutora Moema Locatelli Beluso vai falar um pouco da sua experiência nessa área. Obrigada, doutora Moema. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o doutor Rogério pelo evento. Gostaria de saudar a todos os representantes aqui presentes e os membros dessa mesa. É um privilégio aqui estar podendo debater esses assuntos com vocês. Queria fazer uma saudação toda especial à desembargadora Célia Regina, lá do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, diretora-geral da Escola Judicial. Uma alegria ter a senhora aqui conosco, estou muito feliz. E eu vou falar sobre um tema que é do Pará, mas é do Brasil todo, porque o Pará sempre está nos holofotes de muitas discussões, né? E, como a doutora Coralina falou, em 2023, o Imazon fez esse estudo aqui, que o tema dele é Combate à Grilagem de Terras em Cartórios no Pará, uma década de avanços e desafios. Esse estudo motivou a Anoreg Pará e o Colégio de Registro de Imóveis a desenvolverem um sistema de levantamento de dados em relação às matrículas que foram historicamente e conhecidamente bloqueadas e posteriormente canceladas no estado do Pará por suspeita de grilagem. Então, o meu papel aqui hoje é trazer dados e contrapor esse estudo do Imazon respeitosamente. Qual a exata determinação para o bloqueio e cancelamento de tantas matrículas no estado do Pará, matrículas rurais? Bom, essas medidas, primeiramente, elas foram tomadas em cumprimento aos provimentos 013 e 02, que vinha em cumprimento a uma determinação nacional do então Corregedor Nacional, Gilson Dipp, nos autos de um PP, que ele determinou que deveriam ser bloqueadas e canceladas todas as matrículas rurais alienadas sem autorização do Senado, num período entre as constituições. E quais seriam esses períodos? De 16/7 a 1934 a 1964, a Constituição dizia que poderiam ser alienadas terras públicas sem autorização do Senado e o limite seria 10.000 hectares. Depois veio uma emenda constitucional em 64, de 64 a 88 esse limite passou para 3.000 hectares. E de 88 em diante nós temos um limite constitucional de 2.500 hectares. O que esses provimentos vieram dizendo? Todas as áreas rurais que estivessem acima desse limite constitucional e fossem registradas nestes períodos, deveriam ser canceladas. Problema disso, primeiro questionamento que se faz. Se eu emito um título, o INCRA, por exemplo, emite um título em 1963, onde o limite constitucional era 10.000 hectares. Ele emitiu um título de 9.000 hectares, por exemplo. Mas o beneficiário só registrou em 67, onde o limite mudou para 3.000 hectares. Essa matrícula foi cancelada. Como esse beneficiário iria conseguir a autorização do Senado? O momento em que o título foi emitido, era permitido que a área fosse 10.000 hectares, até 10.000. Então, não tinha autorização do Senado. Mas o provimento determinou que fossem canceladas as matrículas e a análise, o parâmetro seria a data do registro. Então, o primeiro ponto, quando saiu esse estudo do Imazon, o que o estudo do Imazon falou? O estudo do Imazon falou, o estado do Pará tem uma área total de 1.200.000
247.955 quilômetros quadrados. Pelo estudo do Amazon, 911.200 quilômetros quadrados, o que corresponde a 73% do estado do Pará, estariam bloqueados e cancelados e vinculados à grilagem de terras. 73% do estado do Pará. A primeira coisa que os registradores, quando viram esse estudo, se perguntaram esse tamanho está muito grande, deve ter algum equívoco aí. E o estudo que nós fizemos, o levantamento que nós fizemos, o sistema que nós desenvolvemos de interconexão entre os cartórios, ele traz esses dados contrapondo esses números do Amazon. Aqui um histórico, em 2006 a gente teve o provimento que determinou o bloqueio, depois, posteriormente, o cancelamento. O sistema do Tribunal de Justiça que existe, que todas as vezes é um sistema de mera comunicação. O registrador bloqueia e cancela a matrícula em cumprimento às determinações que foram realizadas no estado do Pará, ele comunica ao Tribunal de Justiça, matrícula tal, do cartório tal, bloqueada e cancelada. Esses números o tribunal tem, apenas isso. Então, o tribunal fez esse sistema e, em 2021, teve o provimento da requalificação da matrícula. O que é a requalificação da matrícula? No estado do Pará existe todo um procedimento acompanhado pelo juiz agrário, onde, mediante a apresentação de uma série de documentos, onde você comprova o destacamento legal e legítimo do público para o particular, quando você comprova isso perante a administração, você consegue requalificar a sua matrícula, que quer dizer restaurar, trazer ela de volta para o mundo jurídico, tornar ela válida novamente. Porque esses provimentos, eles vieram em combate a uma possível grilagem no Estado. Então, qual é a obrigação do beneficiário? Comprovar que o seu destacamento do seu título foi legítimo. Esse destacamento de quando saiu do público para o particular foi legítimo. Ele, conseguindo comprovar isso, há a requalificação da matrícula. E aí nós criamos, em 2023, esse sistema para contrapor para tentar fazer o levantamento desses dados que nós achamos muito alarmantes do Amazon. E em 2023, a gente terminou esse levantamento no final do ano passado. Aqui o sistema que a gente desenvolveu, esse sistema colocou em interconexão todos os cartórios do estado do Pará. Para quem tem registro de imóveis, a gente sabe que é muito comum uma matrícula hoje estar num cartório, por exemplo, de São Domingos do Capim, e daqui a um tempo ela está no cartório de Paragominas, porque muda a circunscrição imobiliária. Aquele outro cartório foi criado, a competência para aquele registro é do outro cartório. Encerra-se matrícula no outro cartório e vai abrir-se no cartório seguinte. As matrículas são diferentes, mas o imóvel é o mesmo. Esse é o primeiro ponto que nós detectamos no estudo do Amazon. Esse sistema que nós desenvolvemos, ele conectou todos esses cartórios com o objetivo de apurar a origem daquela matrícula. Uma matrícula hoje que está em Rondon do Pará, do número, por exemplo, 1234, ela adveio das matrículas que estavam antes em Paragominas, que podem ser resultado de uma fusão de áreas. Então, vamos supor que eu tenho duas matrículas em Paragominas, de 5.000 hectares e a outra de 5.000 hectares, contíguas, mesmo proprietário, resolveu unificar. Essa matrícula gerou uma matrícula de 10.000 hectares, que hoje está no cartório de Rondon. Esse sistema integrou isso para buscar a origem do título. E a origem é o quê? É pública. Então, nós temos que verificar, para afirmar que há grilagem, a gente tem que verificar o título de origem, se esse destacamento foi legítimo, se aquele título é quente, se a gente não é frio. E essa matrícula de Paragominas, por exemplo, já vinha de um outro cartório. Então, aqui nesse caso, a gente tem 3 cartórios que passaram pela vida daquele imóvel, mas que possuem diferentes números de matrículas. Primeiro erro detectado. Primeiro equívoco. As matrículas aqui são distintas e todas eram comunicadas ao tribunal. Então, foi cancelada a matrícula de São Domingos do Capim, a matrícula 345, 344 de Paragominas e a matrícula 1234 de Rondon. Mas é o mesmo imóvel, só que o Amazon contou as áreas mais de uma vez. Então, eu somei, contou a área que estava em Paragominas, contou a área que estava em Rondon como se fossem áreas distintas, mas não. São matrículas distintas, mas não são imóveis distintos. Outro equívoco que nós conseguimos constatar nesse levantamento do Amazon, que das matrículas que eles apontaram, 88%
realmente estavam canceladas e 12% já haviam requalificação, ou seja, elas não eram mais canceladas. Eles esqueceram desse dado. O que dá, esses 12% são 1.186 matrículas que já não são mais matrículas canceladas, que estão vinculadas à possível grilagem. Outro dado muito importante, um dado muito importante para a Corregedoria do Estado do Pará, é que a gente detectou nesse estudo, nessa interconexão, que a maior quantidade de matrículas canceladas estão nessas cidades. E é, assim, muito alto, muito grande a diferença. Altamira, São Félix do Xingu, Paragominas, São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá. Essas são as cidades em que tem maior incidência, disparado, Altamira e São Félix do Xingu. Então, numa análise de uma possível grilagem, talvez o ideal fosse fazer um apontamento, uma análise maior nessas duas cidades. Outro ponto que a gente observou. Veja, o motivo da determinação de cancelamento das matrículas é a possível grilagem, ou seja, não haveria um destacamento legítimo do público para o particular. Ou seja, se o imóvel é público, se eu estou falando de uma gleba pública, eu não tenho que cancelar e bloquear essa matrícula. Nesse estudo, nós verificamos 69 matrículas que são públicas e estavam bloqueadas e canceladas indevidamente pelos registradores de imóveis. Não há que se falar que tem que provar se é legítimo o destacamento do público para o particular, se não houve esse destacamento. 69 matrículas de áreas públicas foram canceladas, sendo que isso representa, em extensão territorial, 28 mil quilômetros quadrados. Isso já significa, e dessas 69 matrículas, 27 já foram requalificadas. O estudo do Amazon não verificou isso também, porque a partir do momento que eu já detecto que 69 são áreas públicas, eu não tenho que falar que eu tenho 69 matrículas ali com suspeita de grilagem, é público. Outra questão que nós verificamos, o cancelamento indevido em 700 matrículas a princípio, porque não conseguimos ainda terminar toda essa conexão entre os cartórios. E o que seria o destacamento indevido? O cancelamento indevido. Justamente o bloqueio e cancelamento de áreas que são públicas, o bloqueio e cancelamento de áreas que são resultado de menores matrículas. Então, mandou bloquear e cancelar acima do limite constitucional. Mas se eu tenho uma matrícula, por exemplo, de 20 mil hectares, mas ela é resultado de várias unificações de 1.000 na origem, eu não tenho que falar em problema com a questão da limitação constitucional, porque, na verdade, ela é resultado de uma somatória totalmente irregular. Então, a gente verificou também isso. E 4.572 cancelamentos corretos que precisam ser avaliados. Em 2023, diante da ida do CNJ ao Pará e da verificação de diversas questões, do porquê que essas requalificações não saíam e etc., houve a edição de um provimento que trouxe muitos avanços para o Estado do Pará. E o maior deles eu considero um parágrafo que trouxe a clareza sobre a dispensa de autorização do Senado, considerando a data da emissão do título, que foi o que eu expliquei. Se a pessoa conseguiu um título numa época em que o limite constitucional era 10 mil, mas registrou anos depois e teve a sua matrícula cancelada, ela jamais conseguiria a autorização do Senado para conseguir requalificar o seu título. Então, o provimento veio com essa clareza, dizendo que se dispensa essa autorização do Senado, considerando a data da emissão do título. Se estava permitido aquele tamanho naquele dado período, não há que se falar em autorização do Senado. A falta de quitação não impede a requalificação. Observou-se, em loco, que muitos processos de requalificação estão parados porque se tratam de títulos do INCRA, onde não se consegue a quitação, onde não se consegue abaixo das condições resolutivas, e isso a gente conseguiu demonstrar, e o provimento veio trazendo isso, que são coisas distintas. Uma coisa é abaixo das condições resolutivas, a quitação perante o INCRA, outra coisa é requalificar essa matrícula que teve o destacamento legítimo. Se comprova que tem o destacamento legítimo, ela tem que voltar para o mundo jurídico. E como que se comprova que ela teve destacamento legítimo? Porque o Estado, no processo de requalificação, tem que apresentar um documento dizendo que aquele destacamento é legítimo. Então, os dois grandes documentos para requalificar essas matrículas é a comprovação que o destacamento é legítimo do público para o particular e o georreferenciamento. Assim, a gente trouxe também viu, doutora Ávila, nesse provimento, a Corregedoria trouxe expressamente a descrição georreferenciada disponibilizada no mapa, a fim de averiguar a questão de eventual sobreposição.
e possibilidade de requalificação simplificada para equívocos e evidentes. Isso é um avanço também, porque os equívocos evidentes, justamente o que eu mencionei aqui, são esses bloqueios e cancelamentos que foram feitos ou de área pública, ou, por exemplo, de áreas que resultam de unificações de títulos de origem que são totalmente legítimos. Essa requalificação simplificada é feita perante o registrador de imóveis, não vai para o juiz agrário e vai só depois para a corregedoria para cientificar, que também passa por um crivo. Isso tende a desafogar essas requalificações que estão paradas, porque os juízes agrários no Pará, eu acho que só são 3 ou 4, né, doutora Célia? Então, eles ficam muito sobrecarregados, demonstrando que houve um bloqueio e cancelamento indevido, um equívoco evidente, pode passar pela requalificação simplificada. Inconformidades na origem, isso é muito importante nesse levantamento. Nós verificamos que 200 matrículas realmente têm origem divergente. O que é isso? Qual é a origem desse título? Ah, é a matrícula tal. Quando vai buscar a matrícula tal, que geralmente tem outro cartório, por exemplo, é um imóvel urbano. Então, como que um imóvel rural tem uma origem no imóvel urbano? Então, esses casos precisam ser detectados. E 248 que simplesmente não têm origem. A gente não consegue detectar, não tem origem. Já estou indo. Enfim, a gente detectou nesse estudo que 9.691 matrículas é diferente de 9.691 imóveis. Às vezes você tem várias matrículas, mas o imóvel é o mesmo. E aqui, no final, o comparativo entre o levantamento realizado pelo Amazon e pela Noreg em conjunto com o colégio. Pelo Amazon, nós tínhamos 10.728 matrículas canceladas. Não bate porque nós temos 8.505, porque eles não consideraram as matrículas já requalificadas. Pelo Amazon, haveria 911 mil quilômetros quadrados bloqueados e cancelados, teoricamente vinculados a uma possível grilagem no estado do Pará, 73%. A gente detectou que essa área é 462.514 quilômetros quadrados, devido a essa informação em duplicidade, muitas vezes sem contar os remanescentes, o que representa 37% do estado do Pará. E dentro desse levantamento, Altamira e São Félix são as cidades que mais têm de áreas canceladas e bloqueadas. Eu vim trazer esse estudo porque eu acho que o estado do Pará ele ainda tem muita coisa que precisa ser desmistificada. A gente contrapõe esse estudo, são números muito diferentes. O sistema, doutor Juan, já falei, está à disposição do ONR, eu acho que a gente precisa avançar mais ainda, aperfeiçoar ele e cair em cima desses números e dessas matrículas que já foram verificadas, que tem problemas mesmo na origem, a origem divergente ou não tem origem, e nessas duas grandes cidades que têm o maior número, eu acho que a gente tem que focar aí e levar um sistema mais aperfeiçoado, e por isso o ONR é o local correto, que tem um aparato financeiro e tecnológico muito melhor que o da Noreg Pará. Por fim, eu queria deixar uma mensagem aqui. Tem aí aquela foto? Olha, há 3 semanas atrás, eu estive numa comunidade. Essa senhora é a dona Neuzinha. A dona Neuzinha tem 92 anos. Ela mora nessa área. Pode passar. Não, isso aí sou eu comendo. Pode passar. Não, pode passar. Ainda vem mesmo galinha caipira. Vem até mais, vem mais para cá? E aí essa serra com a Amazônia e para dentro. Sim. Eu não sabia que eu ia mostrar isso, eu fui lá fazer uma diligência. Essa área, ela está há 92 anos lá, dona Neuzinha. Ela é uma pessoa completamente lúcida, ela é incrível. E ela mora nessa área, é uma gleba do INCRA, há 92 anos. Toda a família dela, os irmãos, os filhos, os netos, ela não tem o título de propriedade dela. Eu fico toda arrepiada, porque todo dia no cartório, o que mais tem é gente com recibo de compra e venda, e que mora na área há uma vida e não tem o seu título. E geralmente, pelo menos na minha cidade, na minha região, são as glebas do INCRA. Isso precisa mudar.
Por isso que eu sou uma defensora dessa lei que saiu agora. Eu sei que tem muitas críticas dessa lei que saiu agora. Ela traz um parágrafo, essa que trouxe agora, dizendo que estão extintas cláusulas resolutivas dos títulos emitidos pela União até 2009, porque essas baixas nunca acontecem. Tem títulos de 30, 20 anos e não conseguem dar baixa. O INCRA também não consegue fiscalizar essas áreas. Isso precisa mudar. E tem um parágrafo nessa lei que fala da questão dos ocupantes. O que acontece? Você ganha um título da União, você recebe um título. Se você não consegue regularizar aquilo ali, depois de um tempo, que é ter a baixa das condições, ter a quitação, você não vai segurar aquela área, você vai passar. E aquilo vai passando, e às vezes tem outro ocupante na área. E muitas situações como essa, que ela está lá há 92 anos, são inúmeras situações como essa, e a pessoa não tem o título, não tem o título. Então, assim, isso precisa mudar. E eu sou uma defensora dessa lei, eu acho que ela veio para melhorar algo, E o doutor Bruno falou aqui que um dos grandes desafios é a gente registrar os títulos que o Estado, a União emitem. De fato, esse é o maior desafio nosso. E a gente precisa avançar nisso. Os títulos, eles têm que ser entregues já registrados, porque senão a gente nunca vai falar que realmente está havendo, de fato, regularização fundiária no Brasil, que, como todo mundo falou aqui, é um catalisador de melhores condições de vida, inclusão social e, principalmente, também possibilidade de real fiscalização ambiental, porque um imóvel que não está regularizado, ele está um ponto cego aos olhos do Estado. Muito obrigada pela paciência. A gente, com essa mensagem, encerra esse painel. Agradeço a todos as colocações e que importante a gente estar debatendo esse tema. Muito obrigada a todos. Novamente, o nosso muito obrigado. E este evento também é realizado pela Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, que desempenha um papel fundamental no fortalecimento das atividades notariais e de registro em todo o Brasil. Vamos convidar agora todos os presentes a assistirem a um vídeo institucional da CNR, que destacará a importância e as conquistas da entidade ao longo dos anos.
A CNR, Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi criada com o objetivo de representar e fazer valer todos os direitos da categoria. Como entidade representativa, a CNR busca integrar as ações necessárias para defender os interesses dos seus afiliados e ser reconhecida como instrumento efetivo de justiça, equidade e organização social. E agora, a CNR vai viabilizar novas opções para atender não só os seus parceiros tradicionais, mas também a todos que buscam praticidade na obtenção de documentos. Acessando o site da CNR Soluções, será possível fazer mediação, conciliação e arbitragem. Esse diferencial é uma forma rápida de promover a resolução definitiva de conflitos patrimoniais, financeiros e contratuais, além de ser uma opção muito mais econômica do que o caminho judicial. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br e escolha um dos serviços. Esse é mais um compromisso pela CNR, investir sempre no aprimoramento e no desenvolvimento da atividade, trazendo modernidade, credibilidade e tecnologia de ponta aos seus atuais parceiros e futuros usuários. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br. As tabelas de emolumentos de 2024 já estão disponíveis na Fast Braille, uma solução especializada em impressão Braille para cartórios, na velocidade que um cartório precisa para atender todos os clientes com a mais alta qualidade, trazendo sustentabilidade em toda a cadeia de insumos e processos com o uso inteligente de papel certificado FSC. Com informações seguras de ponta a ponta, asseguramos total aderência e compliance com as principais normas internacionais e brasileiras para a produção Braille de documentos oficiais. Agora, todos os cartórios do Brasil podem fazer sua parte na promoção de autonomia e igualdade aos mais de 540 mil brasileiros cegos e com baixa visão, porque em cada canto do Brasil existe uma pessoa que estava esperando por essa notícia, e neste momento ela tem mais um motivo para exercer sua cidadania. Fast Braille. Acessibilidade na velocidade necessária.